bem-vinda à gravação do 5º Fisiocast do projeto Fisiodivulgando. O Fisiocast de hoje tem como tema o jogo como mediador pedagógico, outra forma de olhar o ensino de ciências. O projeto Fisiodivulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade, é um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Paraná. Ele existe desde 2020, conta comigo, Ana Maria, como coordenadora, a professora Maíra Vale, vice-coordenadora, os professores Ana Lúcia Tararjuk, Fabiola Jager, Fabiana Luca Alves, Marcelo Bernucci e Sandro Bonato, que são também membros da nossa equipe, a técnica Débora Coutinho e diversos alunos da área da saúde da Universidade Federal do Paraná. O nosso projeto foi concebido durante a pandemia, durante o isolamento da pandemia da Covid-19. E, por isso, nós tivemos uma forma única de nos aproximar da comunidade, que foi veiculando um questionário devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação com Seres Humanos. Nesse questionário, nós buscamos investigar quais temas de fisiologia e quais iniciativas didáticas seriam mais interessantes, principalmente para um público-alvo de educadores e profissionais da área de saúde. A partir das respostas desse questionário, nós vimos que os webinários foram bastante votados naquele momento, mas agora, nesse momento em que o isolamento social não mais ocorre, a gravação dos webinários deixou de ser tão procurada e nós resolvemos, então, inovar a partir dos fisiocasts, porque os fisiocasts, por serem entrevistas, acabam sendo um pouquinho mais dinâmicos e chamando mais a atenção, então, do nosso público-alvo. Aí vocês devem se perguntar, se é um fisiocast, se é uma entrevista, cadê os entrevistados? Então, eu faço um parênteses aqui, apenas para esclarecer, que esse início de vídeo teve que ser regravado, que nós tivemos um problema sério no áudio do Fisiodivulgando, dos entrevistadores, ok? Mesmo assim, a partir daqui, vocês verão na tela a professora Fabiana Luca Alves, que é membro do Fisiodivulgando, e os nossos entrevistados. Esses áudios, e obviamente o vídeo também, foram preservados, e é isso que será apresentado, assim como algumas perguntas escritas que vão intermediar aí esse possível diálogo que deveria ter acontecido, mas pelos problemas técnicos não foi possível dialogar, ok? Mas as perguntas, comentários estarão à disposição de vocês, e elas também estão com a minutagem descrita abaixo do vídeo, então, para quem quiser acompanhar alguma pergunta, algum comentário específico, também vai ser possível. Mesmo com esse pequeno problema técnico, nós recomendamos que você, que se importa com o ensino de ciências, assista essa gravação, porque o conteúdo ficou riquíssimo. A forma como os nossos entrevistados exploram o jogo no ensino de ciências é bastante surpreendente e inovadora, e bastante também inclusiva, ok? Então, eu vou apresentar os nossos entrevistados, e depois eu agradeço a presença de vocês e desejo um ótimo Fisiocast, mesmo com os seus pequenos percalços. A conversa foi, então, o professor doutor Danilo Seiticato e a mestre Mônica Patrícia Mello Herrera. O doutor Danilo é doutor em Educação Escolar e professor adjunto na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A doutoranda Mônica é administradora desportiva, especialista em pedagogia lúdica, mestre em didática das ciências e justamente cursa doutorado com o professor Danilo em educação. Ambos são membros do grupo de estudo e pesquisa em interculturalidade e educação em ciências. Então, mais uma vez, eu aproveito para agradecer imensamente os nossos entrevistados. Foi uma ótima, deliciosa conversa com um conteúdo bastante importante. Eu sou professora de Educação Física na Colômbia. Eu agradeci ao professor Danilo o convite, porque realmente ele me falou, Mônica, você gostaria de falar do seu trabalho de pesquisa doutoral, que ele é meu co-orientador aqui no Brasil. E aí eu falei, nossa, pues eu aceito, super aceito. Eu gostaria muito de falar do trabalho que eu tenho feito aqui, na Colômbia. Algumas coisas eu fiz com o professor Danilo aqui na licenciatura do campo. Então, muito grata, muito agradecida pelo convite. E, como eu falava, eu sou professora de Educação Física no ensino médio, na Colômbia.
E a Colômbia não tem muita pesquisa sobre o jogo no ensino das ciências. Além que eu sou professora de educação física, então ainda mais difícil, né? E eu falava que o Brasil tem avançado nesse aspecto porque tem um congresso nacional onde trabalham jogos, atividades lúdicas no ensino das ciências, e é um congresso nacional. Além disso, tem uma revista de pesquisa especializada nesse campo, o que são jogos e atividades lúdicas no ensino das ciências, é da Unilab, de Foz do Iguaçu. Então, eu acho que tem potência, o campo tem potência para ser pesquisado, e não, muito agradecida pelo convite. Primeiro, saudar todos, todas, todes pela oportunidade e dizer que a ideia do jogo, ela já começou, né? É o jogo com a internet, é o jogo para a gente se colocar nessa circularidade híbrida, né? Do presencial com o virtual. Então, falar para a professora Ana aí que vai dar tudo certo, já está dando, né? Que eu acho que é essa nossa maneira de se adequar às situações. Aliás, elogiar o projeto, né? Físio Divulgando, a ideia do FisioQuest, que eu acho que é uma proposta também de romper alguns limites disciplinares, né? Esse movimento. Eu acho que a gente vai falar muito hoje, né? Apesar da gente falar do jogo, eu não sei qual que é a concepção de jogo que as pessoas às vezes constroem, mas Mônica e eu queríamos já iniciar com essa ideia de movimento, né? Essa ideia do lúdico como aquilo que compõe, né, a própria humanidade, né? O que nos torna humanos está ligado ao ludere, né? E a gente fala de iludere, né? Seria a nossa desilusão, né? A falta de ilusionar, de pensar, de criar. Então, acho que vocês estão criando espaços, tempos e perspectivas interdisciplinares, e isso já, para mim, faz muito efeito. Eu sou capoeirista, né, há 20 anos, sou natural de Ribeirão Preto, interior do São Paulo, onde tive a oportunidade de conhecer a Fabiana, a professora Fabiana, que é uma amiga de longa data, né? É uma pessoa que eu estimo e admiro muito pelo trabalho, pela pessoa que é. Fui calouro da Fabiana também, fui obrigado a tomar trote da Fabiana na universidade. Então é uma circularidade que eu peço licença para entrar em respeito ao trabalho que vocês estão fazendo, em respeito ao convite que a professora Fabiana, né, fez para o nosso grupo, e espero que a gente possa ter um bate-papo interessante, que afete positivamente as pessoas que nos assistam, que nos escutem, para que a gente propague essa palavra de ampliar, né, as nossas percepções de mundo, as nossas possibilidades de interação e os desejos que nos colocam sempre em movimento, né? Eu acho que a gente veio falar de movimento, acho que essa é a ideia. Obrigado pela oportunidade. Uma coisa que eu acrescentaria nesse processo é que hoje, como professor universitário, a gente sabe a gente estabelecer relações positivas, né, entre nossas universidades, entre os países, e a gente tem feito muito esse trabalho de cooperação internacional, que é um modelo, né, de cooperação internacional, de compartilhamento de tecnologias e de produção cooperativa de conhecimento. E a universidade é distrital, né, Francisco José Caldas, de onde a Mônica originalmente começa o processo, vem com a UFTM numa proposta de dupla titulação, né? Então a Mônica vai ser a primeira aluna aqui da UFTM com dupla titulação. O doutorado dela vale tanto em território colombiano quanto brasileiro. E acho que acrescentar, né, que a parceria tanto com a Mônica quanto com a professora Adela Molina, que é do grupo Intercitec, tem sido também algo muito interessante para a gente, como vocês vão ver daqui a pouco, essa construção da perspectiva de usar os jogos como mediadores didáticos, mas também não só como recurso, mas como uma forma de olhar para a educação, uma forma de pensar
as transformações sociais necessárias em território latino-americano, né? Um território que tem suas marcas, e eu queria acrescentar, então, que esse FisioQuest tem essa ideia também da cooperação, né, da construção que a gente vem fazendo junto em território latino-americano. Então eu vou fazer essa pergunta tanto para o Danilo quanto para a Mônica, e aí fiquem à vontade, né? A pergunta é o seguinte: quais são os desafios pedagógicos que vocês encontram hoje para a construção, para a apropriação e para a comunicação dos conhecimentos de ciências nos dias atuais? Eu acho que um dos desafios que tem o ensino das ciências é mudar a ideia da ciência como a ciência que tem nos ensinado a escola tradicional. É uma ciência que se faz no laboratório, que são pessoas que, sei lá, que não têm em conta, pelo menos, os conhecimentos dos camponeses, dos indígenas, porque a ciência, como é concebida agora, como tem sido concebida, porque o paradigma está mudando, mas como tem se concebido anteriormente, era só pessoas brancas num laboratório, bata branca. Então, eu acho que um desafio também é mudar essa ideia de ciência, mudar o paradigma. Eu acho que o percurso que nós estamos fazendo nos grupos de pesquisa, não só no Brasil, na Colômbia, o nível América Latina, tá caminhando nesse percurso de mudar as coisas e de começar a pensar um novo olhar para o ensino das ciências, nós que entendemos de ciência, hein? Então, eu acho que um desafio, um dos desafios é esse, e pelo menos eu vou falar da minha experiência pessoal, também um desafio. Porque no contexto escolar, eu trabalho numa escola, e no contexto escolar da escola, ainda na Colômbia, não sei como é aqui no Brasil, mas pelo menos na Colômbia, ainda tem a ideia de que a matemática é lá, biologia lá, educação física não sei como fala, nós falamos na Colômbia de relleno, ou seja, é uma coisa que eu só tenho que colocar isso como por colocar, mas não tem uma importância. De fato, agora, uns dias passados, nós estivemos no congresso regional Bio, Congresso Regional de Biologia, e uma das perguntas de um menino da sala onde eu estava foi essa: professora, você é professora de educação física, e você por que está ensinando temas da biologia? Aí eu falei, o que acontece é que a ciência não é aislada do corpo, do pensamento, da fala, a ciência é tudo. Então, não posso aislar a ciência, eu posso ensinar ciência a partir das minhas aulas de educação física. De fato, isso que eu faço. Não é só da ciência. Eu também tento abordar temas da história, da sociologia, da consciência do corpo, porque ainda não temos consciência disso, a consciência do movimento. E não é só o movimento corporal, mas como esse movimento corporal também faz parte da história, da historicidade das pessoas. Então, eu acho que é um dos desafios que nós temos. São muitos, mas é um deles. Concordando tudo com o que a Mônica traz da realidade colombiana, nós sabemos, nós aqui, né, que a realidade brasileira tem muita ligação, né? Nós temos uma disciplinarização muito forte no contexto escolar, e principalmente promove uma cisão importante, né, na constituição da nossa forma de ver o mundo, que é uma cisão entre corpo e mente. A dicotomia entre corpo e mente, relatada pela Mônica, entre a educação física, que é o corpo, está na quadra, e a aula de biologia, que a cabeça está na sala de aula, ela promove uma cisão interessante do ponto de vista do que a gente chama de conhecimento ocidental moderno, ou da ciência ocidental moderna, que o Bruno Latour,
né, um sociólogo da ciência, que fez uma etnografia de laboratório. Ele tem um livro chamado Vida de Laboratório, onde ele vai mostrar um pouco das idiosincrasias, das características do fazer científico dentro dos espaços, né, formais das universidades, dos institutos, e ele vai mostrar um pouco das relações humanas que vão se configurando no fazer ciência. Então, o fazer científico é, acima de tudo, uma construção humana, né, uma perspectiva social, uma forma de olhar para os fenômenos que tem suas características. Mas isso não necessariamente elimina outras formas de produzir conhecimento que estão fora desta normatização, desta instituição que nós chamamos de ciência. Então, uma das coisas que no grupo de pesquisa a gente vem olhando para as comunidades tradicionais, para os conhecimentos de matriz africana, indígena ou pindorâmica, é que não há essa cisão corpo-mente. Isso é uma totalidade. E a produção de conhecimento se dá não só no corpo, mas por meio desse corpo. E o pensamento e a linguagem, ela se dá por meio da corporeidade. Então, isso nos pareceu bastante interessante no pensar como é que a nossa sociedade, influenciada por essa modernidade, essa forma de pensar o conhecimento científico, em contraste ou em alguma relação com outras matrizes de conhecimento. E como o Bruno Latour nos traz, pensar menos na ciência com C maiúsculo, né, a ciência, o método, e mais nas ciências no plural, né, que tipo de relação se pode construir positiva entre diferentes aspectos de produção de conhecimento, desde a ordem ontológica do conhecimento, até a ordem epistemológica do conhecimento, da filosofia dessas ciências, como algo plural, né? O que, na verdade, a gente vem combatendo nas pesquisas são discursos cientificistas. O que seria um discurso cientificista? A gente coloca a narrativa de um único conhecimento, um único método, a partir de uma única civilização, de uma única localidade geográfica para o resto do mundo, né? Afinal de contas, o conhecimento nosso na escola começa numa matriz greco-romana, anulando todas as outras os outros povos, né, que já produziam conhecimento na mesma época ou antes, e se estabelece uma narrativa única. Então, essa narrativa cientificista, que acaba sendo a força motriz de uma modernidade colonial, quando eu digo colonial, sequer hegemônica frente a outros saberes, outras matrizes, não nos parece tão interessante para um país ou um continente que é marcado pela característica pluriétnica e multicultural. Então, se a nossa característica que nós estamos vendo aqui nos nossos rostos, cores de pele, nos nossos saberes e fazeres, é plural, então pensar esse alargamento dos processos de produzir conhecimento nos parece interessante, e daí a gente vem com as pesquisas, né, que, como foi a pergunta da Fabiana, sobre que caminhos a gente vai construindo para esse alargamento da noção de ciência. E aí, só complementando isso, porque nós estamos numa conjuntura social e política de negacionismo científico, né? Então, é importante demarcar que nós somos cientistas, né? A nossa defesa é da ciência, nós defendemos a vacina, nós defendemos o uso, né, de qualquer tipo de produção tecnológica e científica na nossa sociedade. E ensinar ciências é promover espaços e tempos de apropriação do conhecimento científico historicamente produzido, mas nós também trazemos no bojo desse ensino um ensino menos colonizante, né? Menos impositivo e menos anulador do outro, né? Então a gente diz muito, baseado em alguns autores que a gente estuda, ensinar ciência sem cometer femicídios. Vou pedir licença agora para a Mônica para começar, então, por causa da capoeira, mas depois eu ia até pedir para a Mônica também, se ela puder comentar um pouco sobre a própria, vamos dizer, o próprio escopo teórico da ideia de jogo, né, que é o tema desse PhysioQuest, né? Então, assim, não sei se vai ter essa questão, mas a Mônica tem um referencial muito interessante para
para mostrar um pouco de onde a gente fala quando a gente fala de jogo. Deixando essa ponta para ela, quando a professora Ana me pergunta sobre a capoeira, eu queria dizer o seguinte, né? Eu sou capoeirista, como eu disse no início, antes de ser um cientista. Então, quando eu vou para a minha pesquisa e tento articular essas coisas, eu tinha um compromisso ético muito grande, que era de não embranquecer a capoeira nas perspectivas mais cientificistas. Então, primeira experiência que eu tive, eu tentava ensinar, por exemplo, fisiologia, utilizando os movimentos da capoeira. Então, a gente fazia a roda, a gente fazia os movimentos junto dos adolescentes, né? Na época era um colégio aqui de Ribeirão Preto chamado Colégio Moura Lacerda, isso nos idos de 2007. E aí a gente fazia os movimentos e, junto dos movimentos, o professor de física, de biologia e de química trazia conhecimentos químicos, biológicos e físicos em debate com o que a capoeira trazia. Passado algum tempo eu percebi que aquilo que eu estava fazendo era traindo o movimento que eu queria construir, porque, na verdade, a capoeira não é um motivo para eu ensinar ciência. A capoeira é uma ciência, ela é uma cosmovisão, ela desenvolve uma cosmopercepção de mundo que a ciência ocidental moderna, como eu estou chamando aqui desde o início, que é essa que a gente pratica, ela não dá conta. Por exemplo, essa cisão entre corpo e mente, a gente entrou aqui numa fala de que ela é muito aparente para nós, né, na nossa formação escolar e depois também dentro da nossa vida de laboratório, por exemplo. O que dentro daqueles intelectuais que produzem e salvaguardam o conhecimento da capoeira não se faz presente, né? Uma vez um mestre de capoeira me convidou para conversar e ele falou assim, olha, está esvaziando aqui a conversa teórica que a gente chamou, porque os capoeiristas, os nossos cientistas estão muito ocupados fazendo a sua pesquisa, que era jogando capoeira. Então era aquela inversão, né? Pô, não quer a teoria, tá perdendo tempo, não. A visão do mestre, não, eles estão muito dedicados na pesquisa, né? Que é fazer a capoeira, e aqui esvaziou um pouco, porque não funciona, né? A provocação dele é assim, a gente não explica nada para ninguém. Não existe uma aula de capoeira que eu falo, agora vamos ter uma aula teórica e depois vamos para a prática. Não existe. O que o mestre de capoeira faz? Criar condições. O que é criar condições? Fazer uma roda, um círculo entre pessoas, tem um instrumento chamado birimbau, que é uma madeira com um arame, uma cabaça, né, que é um fruto da nossa região, coité, que essa cabaça é cortada, e ela é uma caixa de ressonância, tem uma espécie de uma baqueta e um dobrão, que é uma pedrinha que usa para tocar no arame. Tem o reco-reco, que é um instrumento de percussão, tem os pandeiros, na bateria de Angola tem o atabaque, né, tem o agogô, e esses instrumentos em toque geram um ritmo. Esse ritmo interfere no ritmo dos corpos, e esses corpos eles vão reiterar aquela rítmica e aquela musicalidade, que é uma musicalidade ancestral, dentro de um determinado espaço-tempo que nunca se repete. Então, existe uma ética dentro da capoeira, que é uma ética da não repetição. Todo o processo que ocorre no universo da formação de uma roda, da rítmica e da ancestralidade que se faz presente naquele momento, ela nunca se repete. Então, ela tem uma ética circunstancial. Não existe uma moral e uma ética que está acima e ela vai se dar no momento, né? O bom capoeirista é aquele que se coloca frente ao fenômeno e decide naquele momento frente ao fenômeno qual que é o aspecto mais interessante enquanto ser humano a se posicionar naquele momento. Então isso já distou um pouco das nossas decisões e normativas fora desse contexto de matriz africana e afro-brasileira. Então não adiantava eu pegar lá em 2007 e tentar traduzir a capoeira na aula de biologia para ensinar a fisiologia do corpo humano. E aí eu comecei a pensar em questionar que corpo humano é esse? Como as diferentes culturas olham para essa fisiologia? Aí uma colega em comum, né, minha e da Fabiana, que é a Taren, a professora Taren Abreu, ela veio fazer, eu conheci numa escola que a Fabiana também trabalhou, e a gente decidiu fazer um trabalho com aquela comunidade escolar, mas agora de forma diferente. A gente tentou fazer de uma maneira em que essa matriz cultural, ela se tornasse uma filosofia dentro da escola,
com uma diretriz de formação de todas as educadoras da escola que tinham atividades ligadas à capoeira aos sábados, e durante a semana todas as turmas desenvolviam alguma atividade relacionada entre a capoeira e a ciência. Então, essa relação do entre-lugar, né? Essa ideia de aprender pela diferença. Eu não aprendo usando o outro como contexto para inserir o que é verdade. Eu coloco as diferenças entre as matrizes como potencialidade para co-construção de novas ideias. Então, só para dar um exemplo e não me alongar, a gente transformou esse colégio, ela vai lembrar disso, num quilombo, onde cada stand era uma turma, e essas turmas elas representavam um personagem de uma história, de uma narrativa. E esses personagens interagiam nessa narrativa. Ora com personagens do quilombo, com conhecimentos de matriz africana, ora com pessoas do contexto escolar com conhecimento científico escolarizado, né, e até conhecimentos da história, conhecimentos interdisciplinares. Então, quando as crianças vão construir personagens e participar internamente de uma narrativa, eu achei que eu cheguei mais próximo daquilo que eu me propus, né, que é não colonizar a capoeira, mas trazer a capoeira para que, pela diferença cultural, a gente estabeleça uma potência de aprendizagem colateral, né, de, como diz o Gerard, de a gente poder não usar a diferença cultural para hierarquizar. Não é porque é diferente que um é superior e o outro é inferior, é diferente porque é diferente. E essa diferença faz com que a gente perceba coisas, por exemplo, da ciência ocidental moderna que estavam naturalizadas para nós, como, por exemplo, relação sujeito-objeto. Então, o cientista é o sujeito, o que ele estuda é o objeto. De repente, na capoeira não existe sujeito-objeto, é sujeito e sujeito. E esses sujeitos interagem produzindo novas reverberações, olhando para trás, que seria a ancestralidade. Então, é sempre novo, nunca repetível, mas sempre ancestral. Ou seja, de certa forma, repete algo que não repete na singularidade existencial, mas repete no sentido amplo daquilo que me compõe enquanto espírito comunitário. Eu nunca sou o indivíduo sozinho que merece tudo que conquista sozinho. Eu sou uma comunidade ambulante, corporificada em mim, a partir dos meus que passaram, mas que me compõem e que eu tomo decisões circunstanciais no sentido de corresponsabilização desse mundo que é a roda, que é a circularidade rítmica, dentro de uma ética rítmica. Então, o bom capoeirista não é o que bate em todo mundo, ou que tem mais resistência, que tem mais força, que tem mais corpo. O bom capoeirista é o que se coloca frente à circularidade como parte dela e não como superior, né? Relação ser humano, natureza. O ser humano domina, a natureza é dominada. Não, ali é uma natureza única, onde todos compõem e tem uma ética circunstancial. Quem respeita isso é um bom capoeirista. Você pode cair de bunda no chão, você pode ter... né? Existem vários capoeiristas, por exemplo, tem obesidade, tem capoeiristas que são cegos, tem capoeiristas que não têm um membro ou outro, e são muitos deles já mestres, né, e mestras. Então, o corpo greco-romano, do mais longe, mais forte, mais distante dos Jogos Olímpicos, ele não é o corpo afro-brasileiro, né? Porque o corpo afro-brasileiro ele é comunitário. Né? Então, ele é um corpo fisiológico, sim, mas ele é tocado por outras dimensões, que é aquelas que não são possíveis medir por aparelhos. Eles são medidos na vibração da musicalidade, da ancestralidade e da oralidade que o mestre constrói para que cada um de nós aprenda na vivência. Então, não existe didática de eu ensinar capoeira para você. A gente vai criar condições e vivenciar isso, se tornando um capoeirista à medida que consegue se colocar nessa filosofia. Não sei se, né, assim, se eu respondi, mas vou passar para a Mônica falar um pouco também. Eu vou falar do que a professora perguntou sobre as comunidades onde nós trabalhamos, que nós temos nossos trabalhos de pesquisa. E não precisa ser uma comunidade camponesa, indígena, para ser uma comunidade intercultural. Então, vou te falar, por exemplo, minha experiência aqui no Brasil. Meu filho é colombiano, obviamente, e ele está estudando aqui numa escola do Brasil. Já, de fato, isso é um relacionamento intercultural que ele está fazendo na escola.
Então, não precisa ser de alguma comunidade étnica, racial. Eu acho que a interculturalidade se vivencia, de fato, aqui no Brasil, pode se vivenciar. Se alguém da Amazônia está morando aqui no interior, Minas Gerais, Uberaba, ele tem um olhar distinto da alimentação, dos jogos, da escola, diferente do que eu olhar aqui no interior, Minas Gerais. Meu filho, por exemplo, eu lembro que no congresso, eu lembro muito do congresso, porque meu filho foi meu exemplo. Eu falava para a turma que nós estávamos falando dos jogos, meu filho é um exemplo de como, pelo meio do jogo, eu posso fazer diálogos interculturais. Então, aconteceu na escola a semana do folclore, esqueci o nome, acho que é do folclore, isso. E aí ele começou a falar para minha mãe, tem um menino que tem fogo na cabeça e tem os pés para trás, e acontece que eles começaram a brincar com um negócio aí na mão, aí ele começou a falar. E me falava que era um mito, uma lenda, e, digamos, a população usava esse mito, essa lenda, esqueci se é mito ou lenda nesse momento, mas era usado para preservar, para cuidar a natureza, cuidar a roça, cuidar o mato. E meu filho está tendo um diálogo intercultural pelo meio do jogo das realidades do Brasil. Então, não precisa ser de uma cultura indígena, tá? É um exemplo, tá? Agora, pelo menos Colômbia tem uma realidade diferente do continente da Latinoamérica, que por mais de 50 anos a Colômbia sofreu, a população sofreu muito por um conflito armado que tem. Nos anos 40, 50, a população camponesa teve que se armar porque pessoas do estrangeiro e os mesmos governantes militares estavam roubando as terras aos camponeses. Então, o que acontece? Os camponeses ficam pensando, nossa, minha terra, estão matando o meu povo, estão roubando minha terra, estão roubando meus animais, nós que vamos fazer? Aí eles pensam, temos que armar. Eles começam a armar-se, aí nasce a guerrilha. Então, começa um conflito armado muito forte entre o governo, as forças militares e as guerrilhas. Depois, os empresários, os que têm dinheiro, começam a pagar a ex-militares para se armar também e combater essas guerrilhas. Então, nasce o paramilitarismo. Então, é um negócio aí da Colômbia que acontece. Muitas pessoas, o povo civil, a população civil, fica no meio do conflito armado. E aí eles que fazem? Nossa, minha vida é primeiro. Então, eles têm que sair das suas terras por conta desse conflito. Então, a escola, pelo menos as escolas onde eu tenho trabalhado, são pessoas que são de muitas regiões do país. Regiões que têm uma maneira diferente de se alimentar, a comida é diferente, uma maneira diferente de falar, uma maneira diferente de entender a escola. Pelo menos, eu moro na capital, Bogotá, e sai um menino do sul do país, Nariño, Pasto, que é uma escola que tem muitas árvores, que tem muita natureza. Chegar a uma escola que é só cimento, nossa, a realidade dele vai mudar. O que acontece? Que eu não quero esquecer essas realidades desses meninos, dessas meninas que estão na escola. Aí, pelo meio das minhas aulas, eu começo a falar de jogos tradicionais. Então, também é uma maneira de pensar a decolonialidade da educação física, porque sempre falam de futebol,
voleibol, basquetebol, e Colômbia tem muitos jogos diferentes onde você pode desenvolver capacidades físicas, coordenativas, próprias que trabalha educação física, pode trabalhar essa parte das tradições, da cultura de cada região. Então, eu começo a trabalhar isso. E o que o Danilo falava, nós temos um suporte teórico, que o jogo não é simplesmente uma atividade de lazer. Johan Huizinga, um sociólogo que fala de homo ludens, o homem lúdico. E começa a falar ele da cultura, como a cultura fosse se desenvolvendo pelo meio do homem lúdico, de como, pelo meio do jogo, você pode se comunicar. Brunner fala disso, pelo meio do jogo que as pessoas começam a desenvolver a comunicação, a linguagem. Agora, o coletivo, quando o Danilo fala da capoeira, dessa pessoa circulando no coletivo, aí Vygotsky pelo menos fala como, pelo meio do jogo, você vai desenvolver essa comunidade, não é comunidade, mas você se entende como o outro. Você não é só no mundo, você vai se entender também como o outro no mundo. E você começa a entender o mundo do outro e meu mundo a partir dessas interrelações. O percurso teórico do jogo é muito amplo, realmente. Então, por exemplo, Gadamer é um filósofo que fala que o jogo tem sentido. Pelo meio do jogo, você encontra o sentido do mundo, da natureza. E ele começa a falar pelo menos da arte. Como você vai para, tipo assim, você vai olhar uma obra. Eu sempre coloco esse exemplo esqueci o nome, dos girassóis, do pintor que Aurélia. Qual é? Isso. Então, muitas pessoas se emocionam muito quando olham uma pintura dele. É a emocionalidade, você sente o que ele pode sentir. Posso sentir, poder? Ai, como se diz, Danilo? Como ele, nesse momento que fazia a pintura, sentia. Você sente isso. E o Gadamer fala que o jogo possibilita esse trânsito entre o que eu faço, nesse caso seria o mediador, o jogo, e o que eu quero transmitir, pode ser um sentimento, pode ser uma ideia, sei lá. Então, eu acho que a parte teórica é muito ampla do jogo. Mas essa parte teórica é um suporte para falar do jogo não simplesmente como uma atividade física, porque não é só isso. É como, pelo meio do jogo, a pessoa entende o mundo, a pessoa construi o mundo, a pessoa é coletiva, a pessoa tem uma cosmovisão. De fato, Huizinga fala da cosmovisão, como os mitos e as lendas são jogos de palavras. E pelo meio desses jogos de palavras, um povo pode falar para você, que não conhece nada desse povo, como é a realidade deles. Então, o jogo vai mais além do simplesmente se movimentar, pensar. Como os jogos foram pensados também. Não é simplesmente se mover e pronto. Como foram pensados. Eu acho que uma das partes que movimenta a minha pesquisa é isso. Como o jogo não é valorado como essa potencialidade que tem para construir esse sujeito no mundo. Então, o jogo tem essa possibilidade de você se pensar no mundo. É simplesmente só isso.
de fato, Roger Caillois é um autor também que fala da classificação dos jogos. E ele fala do jogo competência, mas não fala do jogo competência como o incentivo é ganhar, como você fala. Mas a ideia de competição que a professora está falando é uma ideia que foi se transformando no deporte, nos esportes. Que acontece que pelo menos você fala, vamos jogar futebol. Não, o jogo é diferente do futebol, é muito distinto, tá? Ainda existe esse vazio conceitual, que as pessoas acham que o jogo é esporte e o jogo não, é diferente. Tem uma coisa totalmente diferente. De fato, o jogo tem regras, mas pelo menos no jogo de futebol tem um regulamento que você não pode sair daí. No jogo tem regras, mas você pode mudar as regras no mesmo jogo. Então, vou falar, por exemplo, um jogo com meu menino. Nós começamos a jogar, quando estou levando ele para a escola, nós caminhamos meia hora para chegar à escola. Então, começamos a brincar, ele começa a perguntar algumas coisas. Vou pensar, são muitas coisas. E aí ele me fala, não, mas agora vai mudar a regra. Então, se você pode correr daqui até lá, vamos trocar, não sei se me faço entender. O jogo tem regras, mas você pode mudar essas regras no mesmo jogo. Então, esporte, vou trazer o mesmo jogo de futebol. Só tem 11 pessoas aqui, 11 pessoas neste lado. Não, você no jogo pode acrescentar, pelo menos na roda da capoeira. Podem ser 2, 3, 4, 5, 10. Então, você não tem uma regra para participar do jogo. Então, eu acho que também esse vazio conceitual do jogo faz que se limite a potencialidade do jogo. Não, mas só falar que eu acho que tem tudo a ver, porque quando o pessoal até pergunta, né, fala assim, a capoeira é uma dança, uma luta ou é uma arte, né? A gente costuma responder assim, enquanto as pessoas, principalmente... Ou é um jogo. Fala assim, você vai lutar capoeira, você vai dançar capoeira, ou você vai jogar capoeira. Então, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, né? A gente só está aqui ainda porque o colonizador ficou com essa dúvida. Então, às vezes a gente fazia de uma forma que ele pensava que era uma dança. Às vezes ele pensava que era inofensiva, mas foi usada, por exemplo, na Guerra do Paraguai para destruir o oponente. Então, ele tem essa composição da dúvida, do entre-lugar. Mas nós falamos, vamos... Você pegar qualquer capoeira, você vai fazer, vou jogar. E aí é interessante mesmo, né? Porque não tem aquela coisa da medalha, né? O jogo ocidental moderno, ele tem sempre isso, né? O primeiro colocado ganha a medalha de ouro. O segundo colocado a de prata. O terceiro a de bronze. Mas não sei se vocês já perceberam o quanto que a pessoa que ganha prata, ela acha muito pior do que ganhar de bronze. De bronze, ele ganhou do quarto lugar. O prata não ganhou nada, é o primeiro dos perdedores, né? E na capoeira não é que não tem competição, mas não é nessa perspectiva individualista de meritocrática e classificatória. É isso que eu acho que a Mônica está dizendo. É uma interação pela provocação, talvez a ideia, assim, né, que a gente vem tentando construir na tese da Mônica, em alguns estudos que a gente faz, é pensar essa ampliação, né? Não é negação, exatamente como vocês percebem, não é negação, mas, por exemplo, a gente só percebe essa característica desportiva da premiação do primeiro dos derrotados, do mérito do indivíduo sozinho. A gente só começa a perceber essas coisas quando a gente conhece, por exemplo, os jogos indígenas, né? Quando a gente vai para uma roda de capoeira, quando a gente vai no jongo, né?
quando a gente vai conhecer um pouco do samba de umbigada, da história das danças circulares, sagradas, né? Acho que teve tudo a ver. É um pouco isso, né? Tem um pesquisador que também é capoeirista, chama Moni Sodré, da Faculdade de Comunicação lá da UERJ. Ele fala que a dança é o vetor da alegria. Porque a dança é a única coisa que você faz, a única perspectiva de movimento que a gente tem para não chegar em lugar nenhum, né? Então a gente se movimenta para não chegar em lugar nenhum, né? Você vai dançar um forró, é uma interação de a meta de chegar em tal resultado. A meta é estar dançando, essa é a meta. Então, estar numa roda de capoeira, enquanto dança, luta, arte e jogo, é um momento presente, numa sociedade da ansiedade, né? Nesse movimento do Setembro Amarelo, da gente pensar saúde mental, talvez a nossa sociedade esqueceu de viver o presente. A sociedade ocidental moderna, com sua ciência, com sua modernidade, com seus marcos civilizatórios, eles nos colocam sempre numa perspectiva ansiosa, porque a gente vive o futuro. A gente vive para um futuro premente. E os jogos, nessa perspectiva mais ampliada que a Mônica vem construindo, ela nos coloca no presente, na coletividade, e sim, muitas vezes numa competição, mas numa competição que tem uma ética, uma moral circunstancial, que nos coloca em movimento como vetor da alegria, né? E aí, para mim, ser capoeirista também tem um interesse de ter saúde mental, né? Me perceber enquanto um sujeito coletivo, dentro de uma produção de conhecimento corporal, que me faz me entender enquanto cientista ainda mais. Então, não precisei esquecer dos sistemas fisiológicos do corpo fisiológico que a gente tem dentro da ciência ocidental moderna, mas eu pude enriquecer esse conhecimento quando eu vi outras matrizes que entendem o corpo de outra maneira. É isso que eu queria deixar aqui nesse momento aqui, né? Isso que me veio para deixar aqui de perspectiva, de mensagem, né, que a gente vem tentando construir com as nossas pesquisas, e que, né, o Físio Divulgando possa ter vida longa aí, trazendo essas novas ou outras perspectivas para pensar o ensino de ciência. Eu só queria aproveitar e fazer uma pergunta rápida, né, tanto para o Danilo quanto para a Mônica, para a gente poder finalizar. É que ele veio com uma fala muito interessante, né, que fez, igual a Ana falou, a gente repensar o que a gente achava que era um jogo, né? E ele fala muito dessa questão também do corpo e da mente. Então, a minha pergunta seria o seguinte, Danilo, como desafio, como então, dentro do ensino de ciências, eu consegui trazer para a nossa realidade essa junção de corpo e mente, que entra na questão de, já que a gente está falando de interculturalidade, né? Como eu trazer, então, essas questões interculturais, aproximar corpo e mente na sala de aula? Como que eu conseguiria fazer isso como desafio? Eu acho que o que acontece que geralmente as pessoas pensam que você se movimenta porque sim, aconteceu e pronto. Não, o movimento corporal é pensado. E eu acho que também a consciência do corpo, a consciência da corporeidade tem que se falar na escola, porque infelizmente não se fala da consciência corporal, dos movimentos pensados, de por que estou me movimentando, de para que estou me movimentando. Um corpo num território, porque meu corpo se desenvolve nesse território. O corpo não se alimenta só de comida, então, meu corpo se está alimentando de quê? De guerra, de contaminação, é a consciência do corpo, meu corpo, como eu, como além do corpo, o sujeito, a sujeita, se percebe num contexto, num território, numa comunidade. Eu acho que falta isso no contexto escolar. E também pensar que não é só movimentar-se por movimentar.
o movimento corporal também é um movimento social, é um movimento de luta. Se você não se movimenta, não vão movimentar somente também não. Então, eu acho que vai todo imbrincado, todo se articula. Eu acho que um discurso, uma fala de um movimento corporal, se não tem consciência do social, de por que a capoeira, por exemplo. Por que nasceu a capoeira? Porque eu posso falar de capoeira na escola e vou incluir a capoeira, mas eu estou falando da historicidade da capoeira porque meu corpo se está movimentando nesse momento. Eu tenho que falar desse percurso histórico, desse percurso social, de porque nós estamos nesse momento aí, porque os nossos corpos se movimentam. Pelo menos vocês falavam da... minhas falas na educação física são bem esquisitas. Pelo menos vocês falam dos Jogos Olímpicos. Aí, quando eu falo para os meninos e as meninas dos Jogos Olímpicos, vamos ler a história de porque os Jogos Olímpicos modernos, tá? E eles têm que ler um resumo de um livro, talvez vocês conhecem, Os Senhores dos Anéis. Anéis? Como se diz? Anilhos? Anéis? Anel? Isso. O que acontece que os Jogos Olímpicos modernos foram feitos para... era como uma cortina para tapar tudo o que acontecia com a Segunda Guerra Mundial. Então, como são usados os esportes, neste caso, para... eu falo para meus estudantes de uma venda nos olhos, para colocar uma venda nos olhos, e você aí dá, aí ganhamos, perdemos, aí a torcida, e atrás está matando pessoas. Eu falava pelo menos o futebol. O futebol é ópio do povo. O que aconteceu na Argentina, na ditadura da Argentina, quando foi feita a Copa Mundial de Futebol no ano 76, 74, esqueci nesse momento. Eu acho que os 70, mas esqueci exatamente a data. Foi feita porque a ditadura estava arrasando como povo, tá? E na final, o povo estava aí na torcida, gol, gol, e escutavam os tiros dos militares. Então, o movimento do corpo não é só simplesmente se mover, é social, é político, é ambiental. Eu acho que nós temos que articular tudo isso nessa parte de por que o corpo, porque eu me movimento, por que a locomoção, porque estou movimentando-me aqui no território. E qual é o objetivo? Qual é o meu objetivo como professora? Qual é o objetivo do estudante? Qual é o objetivo da mãe, do pai, dos irmãos, dos estudantes? Eu acho que nós temos, nossa fala, temos que articular tudo isso. Pelo menos a parte histórica, eu falo muito desse contexto. E aí eles ficam, não sabia. E é verdade. E eu documento com texto, não é só falar, assim, não, você vai ler, é um texto aqui, e eles ficam, nossa, professora, que ruim. Então, também hay que começar a movimentar essa parte social, tá? Eu acho. Pelo menos eu faço isso. Outra coisa que eu ia comentar com a Fabiana, com essa pergunta dela, para dar um exemplo aqui mais prático, né, dessa pergunta, foi a atividade que eu e você desenvolvemos na licenciatura em Educação do Campo esse semestre, né, semestre passado. Então, Fabiana, por exemplo, nessa perspectiva ampliada de jogo, e esse corpo, como a Taren defender, depois a Taren, ela fez o mestrado comigo, e ela desenvolveu que a dissertação está disponível, logo vai sair um artigo, posso mandar para vocês, que ela trabalha a ideia de gingas interculturais, né? Fazendo uma alusão à ginga da capoeira, onde ela entrevista os mestres lá de Salvador, e ela faz o trabalho dentro de um território quilombola do Recôncavo Baiano, onde alunos da UFBA vão das ciências biológicas, vão fazer uma oficina de alfabetização científica no quilombo sobre corpo humano. Então ela tem um retrato
do corpo humano, né? 2 alunos da biologia brancos, um menino e uma menina, crianças negras sentadas em círculo, quilombola, e no meio descrito o corpo humano, né? Vocês já imaginam nos livros didáticos de biologia como é o corpo humano, né? Então tinha no centro o desenho de um corpo de um menino, porque estava de sunguinha azul, branco, e uma menina branca de calcinha rosa, né? E isso é o corpo humano num círculo de crianças negras quilombolas. Meninos da UFBA que estavam fazendo essa atividade não tinham uma intenção. Eles não foram lá com uma perspectiva assim, vou racializar e vou excluir. É o que eles sabiam fazer, porque é o que o livro de biologia nos ensina. Que esse corpo humano anatômico, ele tem uma cor, ele tem uma forma, né, anatômica. Então, Fabiana, primeiro acho que é desconstruir os processos racializantes que de biologia, estão no ensino de ciência, né, que eu estou dando um exemplo. E segundo, como é que a gente faz isso dentro do contexto? Então, na licenciatura em Educação do Campo esse semestre, eu peguei a disciplina de paleontologia. Então, o que o pessoal do campo gosta muito de fazer? Contar histórias. E isso não é só no pessoal do campo, nós gostamos de contar histórias. Uma dica que eu tenho pesquisado e tenho apontado como caminho são as narrativas, né? Ou como tem dito no exterior, o storytelling, né? Que é a ideia de construir narrativas a gente lançou um livro chamado Bionarrativas Sociais para a Formação de Professores de Biologia, né? Então, que nós apelidamos de bionas, bionarrativas sociais, bionas, que são formas de trazer histórias para o cerne da sua aula, porque o jogo de palavras também é jogo. O encontro de narrativas também são encontro de mundos. O toque das narrativas e das histórias trazem contextos e territórios. E aí a Taren foi trabalhar com a ideia de corpo-território. Corpo-discurso, corpo-território. Então o meu corpo é um território de histórias. Então eu e a Mônica chegamos para essa população campesina e a gente começou a conversar com eles e eles adoram ficar entre eles na fogueira, por exemplo, contando histórias de fantasmas, assombração. Então, eu falei assim, então cada um vai trazer uma história de assombração. Eles trouxeram essas narrativas. Como a gente está com a disciplina de paleontologia, a gente fala assim, o que é um fóssil, se não um indício de alguém que já não existe mais, né? O fóssil, ele é um indício de um grupo taxonômico dentro da biologia que foi extinto, né? Muitos deles, né? Então, vamos trabalhar com a ideia de uma narrativa fantasmagórica da paleontologia. Vamos construir uma narrativa de paleontologia a partir de um jogo fantasmagórico, onde o fóssil representa esse fantasma. E aí nós passamos numa divertida disciplina de construir uma narrativa sobre assombração, onde os fósseis representavam os fantasmas, né, que seriam grupos taxonômicos como os dinossauros, né? E como é que funciona dentro da disciplina de paleontologia? O paleontólogo nada mais é modelos, macromodelos, a partir de indícios. E ele reconstrói esses modelos a partir de pistas, de indícios. Então, eu e a Mônica preparamos algumas questões, muitos deles não conheciam totalmente o campus, e a gente fez mais ou menos como faz nas gincanas. A gente dava pistas e escondia um fóssil em algum ponto da universidade. Dividimos eles em grupos, e eles tinham que ir achando pistas e encontrando outras pistas para em outro lugar, e aí eles foram remontando as pistas até descobrir a qual grupo fantasmagórico, taxonômico que a gente estava se referindo. E no final da aula, quem achou mais pistas, mais rápido ganhou mais pontos, e, portanto, chegou no fantasma da narrativa. E a gente escolhia aquela narrativa para a gente contar, né, num trabalho escrito. Estou falando rápido aqui, mas para dizer assim, existia competição? Sim. Existia ciência? Sim. Mas existia também a história de assombração, que é própria do contexto? Sim. Existia criatividade? Sim. E o jogo era um jogo de palavras, onde a perspectiva científica de construir modelos, trabalhar com pistas, analisar dados, chegar a conclusões e fazer argumentação, estavam presentes como movimentos epistêmicos, mas sem eliminar a perspectiva humana daquele sujeito do campo, que se faz a partir daquela identidade camponesa. Então, nós temos uma alfabetização científica a partir do jogo, porque o jogo ele não precisa eliminar o outro, porque senão o jogo acaba. O jogo é filosófico porque o outro ele não é um adversário que eu quero colonizar, submeter e eliminar. Eu preciso dele, senão o jogo acaba. Enfim, Fabiano, não sei se a gente responde, mas isso foi um exemplo vivido agora, semestre passado, na disciplina de paleontologia.
Não, respondeu sim. Respondeu sim. Obrigada, Danilo. Eu achei muito interessante isso que o professor falou por último, que nós precisamos, né, do nosso adversário. E até voltando lá na questão da competição. Eu tive uma experiência no passado, me tornei campeã paranaense, né, mas não foi tão legal quanto eu achei que seria. Não foi, como eu posso expressar, a linguagem que eu estava acostumada, né? Eu faço capoeira há 10 anos e eu senti uma grande falta de respeito. Então, até a comparação que o professor fez das medalhas, na minha opinião, para mim não serve medalha de ouro, medalha de prata, de bronze, sem que se tenha um abraço, um sorriso do companheiro, parceiro de treino no final ali do jogo, né? Então, é realmente muito importante, porque eu preciso desse meu companheiro, desse meu adversário ali, para que a gente consiga evoluir. Suponho que seja isso. Também gostei da conversa ali sobre a mente, o corpo, até porque senão seríamos indivíduos desproporcionais, né, se trabalharmos só a mente e não o corpo. Gostei bastante do trabalho e é isso, meus parabéns. Eu queria só agradecer o Danilo, antes deles darem a palavra final, agradecer o Danilo, agradecer a Mônica, e a minha insistência em conseguir o Danilo aqui para o Físio Divulgando era porque eu adoro escutar o Danilo falar. Eu acho que escutar o Danilo falar, agora conhecendo a Mônica, sempre é bom e a gente sempre aprende demais. Então, assim, a minha insistência era, não, o FisioCast precisa trazer o Danilo. A gente precisa escutar o que ele tem para falar, porque é bem isso que a Ana falou, né? A gente começa a ver outras coisas, abre a nossa mente para outras perspectivas que às vezes, Ana, a gente está querendo trabalhar com isso, mas faltava escutar essa fala dele, para que a gente pudesse agora, então vamos abrir a mente e vamos caminhar agora por aqui, né? Então era isso que eu queria agradecer tanto a Mônica quanto o Danilo. Não, obrigada. De acordo com o que você falou agora último, eu acho que o Brasil, porque eu tenho feito uma pesquisa dos jogos do Brasil, o Danilo e eu fizemos um artigo de jogos indígenas, japoneses e afro-ameríndios, no contexto da educação, do ensino. E o Brasil tem muito potencial, eu acho que vocês podem explorar muito os jogos indígenas, camponeses e afro-ameríndios, afro-brasileiros, neste caso, porque tem muito escrito sobre o tema. Só que eu me penso esses jogos na escola, eu começo a fazer essa ponte para aproximar. Estou aproximando minha historicidade, estou aproximando não sei como falar, estou reconhecendo que o Brasil, a Colômbia, a América Latina, o mundo, tem muitos conhecimentos, não é um conhecimento só, senão muitos conhecimentos, e eu acho que o jogo tem muito potencial. Pelo menos eu tenho um trabalho, eu tenho um artigo, onde um jogo tradicional da Colômbia, de fato, vocês também jogam nesse mesmo jogo, ponchados, que é uma bola, você tem que tirar para alguém. A gente chama de queimada. Eu acho que tem. Mas como foi pelo meio desse jogo, e era um movimento corporal, era na quadra. Você como entende, os meninos, era o sétimo ano, sétimo. Como sentiam no seu corpo a respiração? Então, começaram a entender a circulação, a respiração, os órgãos que intervêm nesse processo, porque é diferente quando você está olhando aí tabuleiro, nós falamos de tabuleiro, onde você está escrevendo, o professor escreve. Como se diz aqui? Louça. Não, é diferente você. Estou aqui, você está escrevendo na louça e você, às vezes, até fica pensando no outro negócio.
quando você está na ação e começa a perceber as mudanças no seu corpo, você já começa a entender como funciona, quais órgãos intervêm, quais são as mudanças, temperatura, o ritmo cardíaco, os órgãos que sente, que mudou no seu corpo. É diferente quando você vive esse momento, mas um momento pensado. Por isso eu falava, um movimento pensado não é simplesmente brincar por brincar. Então, é como penso, e no meio do jogo, tínhamos uma circulação de perguntas. Vamos perguntar. Então, paramos no momento e começamos a perguntar sobre o que estavam falando nesse momento nas aulas de ciências. Então, foi muito bacana. De fato, a professora, porque foi só como uma turma, e a professora me falou, Mônica, os meninos e as meninas dessa turma têm as melhores notas em ciências, pelo que você faz. Só isso, só brincar lá. Aí eu falei para ela, não é só brincar, é pensar. Então, é importante também pensar nesse sentido. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Eu também só tenho a agradecer. Eu acho que esses momentos, além do elogio, do estímulo ao Fisiodivulgando, né, continuar rompendo fronteiras aí disciplinares e de espaços-tempos, né? Nós estamos aqui nesse momento em 3 cidades diferentes, né, interagindo, sendo a Mônica de outro país e a gente conseguindo construir pontes muito mais do que cercas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, parabenizar pelo trabalho de vocês. E mais que isso, que às vezes esse é um momento, né, de construir coisas juntos, né? A professora Ana já começou a pensar coisas que ela pode trazer para a prática, eu já vou pensando em outras, né? Eu também queria muito estar aqui presente, né? A gente foi organizando a agenda já bem há algum tempo, né, Fabi? A gente já vinha construindo, então é sempre bom para a gente manter, né, o contato que eu gosto de ter, para não perder o contato, a gente sempre está junto com a Fabi, agora conhecendo vocês, falar para a Letícia não desistir da capoeira, né? Assim, ela não está isolada do mundo, né? Sempre vai aparecer a voracidade do grande mercado e da colonialidade em toda e qualquer prática, porque, né, a gente também costuma dizer isso, nenhuma cultura ela é cristalizada, isolada e essencializada, né? Estamos todos em movimento, mas buscar aquela capoeira que te faz bem, né? Então, esse eu acho que é um momento que pode nos impulsionar para coisas juntas, coletivas, né? Num momento em que parece que é natural a gente ter um desencanto do mundo, né? A gente está num mês que fala sobre saúde mental e eu queria dizer para vocês que, assim, cada vez mais eu fico imaginando uma sociedade que se desencantou da vida. E se nós somos ligados à educação física e às ciências biológicas, talvez a gente tivesse a advogar pela vida, né? E eu vou tentando levar isso, e vejo pessoas aí, como vocês, que estão levando isso. Eu até aproveitar para quebrar o protocolo, né? Uma questão mais pessoal. Eu estou aqui nesse momento falando com vocês de dentro de um hospital, né? Talvez quem assista isso, quero expor, né, a minha condição pessoal para que talvez esse meu momento de reflexão também afete outras pessoas, né? Que é o nosso papel. E por conta de um aneurisma de aorta, né, na região abdominal do meu pai, né? Para quem estuda fisiologia sabe a gravidade, né, de um aneurisma de aorta, já com quase 6 centímetros. E de uma cirurgia delicada de colocar uma prótese na aorta, né, na região abdominal. Saber sobre fisiologia dentro dos pressupostos das ciências biológicas, da matriz ocidental moderna, me foi muito útil e muito cara. Eu agradeço toda a formação que eu tive em fisiologia humana e ela foi muito crucial para mim nesse momento. Difícil de um ente querido passar por algo, a gente entender o que está acontecendo, traz uma agonia, mas traz consciência de você saber que palavra é essa, né? O que está acontecendo, que mecanismos estão envolvidos. Acho que a ciência ela é fundamental. Mas eu não poderia deixar de falar sobre as preces que eu recebi, sobre as mensagens de carinho de pessoas distantes, sobre preocupações de pessoas dizendo, olha, pensa nisso,
sobre a família reconfigurando relações dentro do ninho familiar. Então, tudo isso nos constitui, né? Nós somos feitos de artérias, veias, coração, mas como a capoeira ensina, o primeiro instrumento musical que nós temos é o coração, que bate de forma rítmica. Se nós colocarmos a mão no coração, vamos saber que a gente ritmicamente existimos. Então, é com essas filosofias que a gente vai se fazendo também, né? Na articulação enriquecedora entre que a fisiologia humana nos traz, mas articulada a outras questões que vão nos tornando mais capazes de aprender, de se corresponsabilizar pelas coisas do mundo, né? Então, acho que esse Fisiocast fica marcado para mim também, porque foi feito num momento muito especial para mim, né? Graças a todas as forças aí que envolveram a gente, ele está se recuperando, passou pela cirurgia, mas ele está sendo feito com muito carinho daqui para que isso leve essa palavra para muitas pessoas e que a gente continue estudando fisiologia, mas não esquecendo que há outros saberes e fazeres importantes, tá? Muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente se reencontre em outros espaços.